Boa noite a todos. Não era só para essa turma da frente, era para todo mundo. Boa noite a todos. Melhorou, tá vendo como é boa a vibração da fraternidade? Pessoal, uma honra enorme. Vocês nem imaginam a alegria que eu estou de estar nesta casa. A Fraternidade Espírita Caminho da Luz é um ponto extremamente luminoso, né, de Campina Grande, e é um dos pontos luminosos que eu nunca tinha falado, nunca tinha feito nenhuma exposição. Então, quando o Socorro me convidou assim, eu me senti extremamente honrada, né, de poder merecer essa confiança, de estar aqui esta noite com vocês, partilhando um pouco das nossas reflexões em cima do Evangelho. E no Evangelho, que tem uma sabedoria profunda, vírgula por vírgula, versículo por versículo, nós encontramos alguns comentários de Emmanuel em alguns livros a respeito de um único versículo do Evangelho de João, que é o que Socorro citou. É o versículo de número do capítulo 12, o versículo 35, onde Jesus nos recomenda: andai enquanto tendes a luz. E aí nós começamos a ler o Livro da Esperança, que é um livro de psicografia de Chico Xavier, né, através do Espírito de Emmanuel, onde são comentados alguns trechos do Evangelho segundo o Espiritismo. O livro Pão Nosso também comenta este mesmo versículo, também nas palavras de Emmanuel, e nós começamos a pensar o quanto nós dedicamos pouco de nosso intelecto ao aprofundamento do Evangelho. Vejam, vocês vão ver, se vocês pegarem a bibliografia de Emmanuel, vocês vão ver o quanto este versículo, com somente essas 4 palavrinhas mais uma preposição, elas têm, aliás, um artigo, eles têm assim uma imensidade de lições para o nosso dia a dia. Porque de nada adianta, né? Como dizia Paulo, né? Não adianta a gente falar a língua dos anjos se não tiver caridade, se não tiver amor. Vamos parafrasear: não adianta de nada nós decorarmos as questões do Livro dos Espíritos, nos debruçarmos sobre todos os capítulos e sabermos de cor qual é o tema que tem em qual capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, se esses temas, se essas considerações não fizerem a nossa vida melhorar, se nós não nos permitirmos aprofundar no nosso comportamento interior uma mudança, uma luminosidade que tenha sido trazida por essas considerações, né? Então Jesus, ele não escreveu nada, o que ele queria era tocar os corações, né? Ele não queria que a gente decorasse os textos, ele queria viver aquela mensagem, para que nós pudéssemos, em nos espelhando nessas mensagens vivenciadas por Jesus, termos uma vida em maior harmonia com o universo, em perfeita sintonia com o nosso próximo e em perfeita harmonia com o ambiente de uma forma geral, onde quer que nos encontremos. Em todas as minhas exposições eu costumo falar do nosso metro quadrado. E o que é o nosso metro quadrado? É o local onde nos encontramos. O meu metro quadrado hoje está no caminho da luz, né? O meu metro quadrado, quando eu retornar para o meu lar, é lá dentro da minha casa. Então é no nosso metro quadrado, ou seja, é no local onde eu me encontro, que o Evangelho precisa ser vivido, que eu preciso colocar em treinamento, e é um treinamento lento, mas progressivo, jamais impossível. É onde eu preciso colocar em treinamento aquilo que eu estudo no Evangelho e nessa doutrina abençoada, codificada por Kardec. É lá no meu metro quadrado, onde quer que ele se encontre, que eu preciso fazer com que Josineide forneça energia e vibração para que aquele metro quadrado fique melhor.
Então é preciso que a gente traga o Evangelho, tire do papel para nosso interior, e do nosso interior ele possa irradiar-se para que aqueles que convivem conosco possam nos ver de uma forma melhor, para que aqueles que convivam conosco possam, ao nos avistar, por exemplo, numa esquina, avistar com alegria, com satisfação e ter o desejo de ir ao nosso encontro, e estar com prazer de reencontrar-nos e dizer: que bom, olha, lá vem fulano, né? Lá vem Josineide, que bom, eu gosto de encontrar, ela passa uma paz, ela passa uma alegria, ela passa uma harmonia, né? Em contraponto com o não vivenciar, o não buscar, o não fazer esse exercício, e as pessoas que encontrarem Josineide, ao avistá-la numa esquina, dizer: meu Deus, lá vem Josineide, chega, deixa eu me esconder, corre, porque só fala em doença, só fala em queixa, só se lamenta, né? E por aí vai. Então o Evangelho existe para isso, é para ser vivenciado e a partir da vivência interior ser irradiado. Como já dissemos, é uma vivência, é um treinamento lento, mas progressivo e jamais impossível, né? Se a gente for querer se transformar num clique, como a maioria das coisas da nossa vida hoje, a gente quer resolver num clique, não é? A doença, né, universal que nós todos temos, chamada ansiedade, que a gente quer resolver as coisas assim. Quando às vezes eu passo uma mensagem para alguém que está fazendo um trabalho, aí eu pergunto: pode ser para ontem? Né? E aí é essa nossa ânsia, essa nossa correria, esse nosso atropelamento, né, dos minutos na nossa vida, que fazem com que muitas vezes a gente queira se transformar também moral e espiritualmente num clique, porém não vai dar certo. O nosso treinamento evangélico na nossa vida vai ter que obedecer ao nosso ritmo, porque senão, ou nós vamos nos tornar fanáticos, né? E o fanático espírita, eu acredito que é o pior que existe, né? De todos os fanáticos, porque é aquele que vê espírito em todo canto, né? Tudo no mundo é espírito, você está doente, é obsessão, né? É o extremo, né? O extremo negativo, né? Que existe em todas as áreas da nossa vida, do nosso cotidiano. E então, se a gente tentar se transformar moralmente, rapidamente, a gente ou vai se transformar nesse extremo, no fanático, ou o pior, a gente vai querer aparentar uma pessoa que não somos. Nós vamos nos maquiar, né, de santificados quando somos ainda totalmente imperfeitos. E isso é muito grave. Quando a gente tenta usar o verniz social, como diz Hamed, né, através de Francisco do Espírito Santo Neto, em Renovando Atitudes, quando a gente tenta usar esse verniz social para mostrar às pessoas uma personagem que não somos ainda, nós passamos a querer aparentar perfeição. Aí vem o que é pior: querer exigir do outro a perfeição, né? E aí jamais conseguiremos, porque somos imperfeitos e precisamos, né, dar o direito do outro ser também perfeito como nós somos. Na maioria das vezes nós somos imperfeitos, mas queremos exigir que aquele que convive conosco seja perfeito. Não nos, entre aspas, decepcione. Entre aspas, porque o próprio Francisco do Espírito Santo Neto nos traz na sua psicografia de Hamed que a melhor coisa do mundo é a gente se desiludir. Por quê? Porque a gente convive com a realidade quando a gente se desilude. Porque construímos nas pessoas, principalmente naquelas que nós amamos, pessoas perfeitas e não são, não é? Nenhum de nós é. Então, quando nós construímos pessoas perfeitas e a pessoa fraqueja, comete um deslize, comete um equívoco pela imperfeição que ele é peculiar, nós nos dizemos decepcionados com aquela pessoa, quando na verdade aquela pessoa tinha todo o direito de ser imperfeita e apresentar uma imperfeição. Então é nesse sentido que o Evangelho
vem ao nosso encontro para nos ajudar a compreender melhor as pessoas do nosso metro quadrado. Se o nosso metro quadrado está no trânsito, é lá onde eu tenho que testemunhar a compreensão com aqueles que ainda não alcançaram uma virtude chamada respeito pelo outro. E então, quando eu passo a ter essa compreensão, eu passo a não mais querer revidar, por exemplo, um motorista equivocado que vem e me tranca violentamente, quase que me causando uma colisão. Então, onde nós estivermos, em todos esses metros quadrados que nós nos movemos, é lá onde nós precisamos estar apostos como soldadinhos do Cristo, para que esse regimento inteiro, que nos dizemos cristãos, possamos verdadeiramente transformar de metro em metro quadrado todo o planeta. Mas para que isso aconteça, eu preciso ter a consciência e a responsabilidade sobre o meu metro quadrado, porque a responsabilidade sobre o metro quadrado do vizinho é do vizinho, Quando Jesus dizia assim, orai e vigiai, ele dizia para que a gente orasse, pelo outro e vigiasse os nossos pensamentos, a nossa conduta. E o que é que nós fazemos? A gente inverte, A gente ora por nós e vigia quem? O outro, Vigia se o outro está melhor. Porque minha vida só é assim porque fulano me provoca, porque fulano é assim assado. Então eu estou sempre querendo atribuir ao outro metro quadrado o problema que está ali no meu. Então, que esse evangelho, que essas reflexões dessa noite possam trazer para nós, esse significado. Então, quando nós temos o andai enquanto tendes a luz, o verbo, a primeira palavra que está colocada no versículo é o andai. Quando Jesus nos convida, nos convoca, vou até avançar um pouco nesse convite, a andar, Jesus está dizendo assim, saia da inércia, movimente-se, faça um esforço, faça a sua parte, andai. Não fique aí parado, esperando que o mundo melhore. Não fique aí parado, esperando que o outro atinja um nível evolutivo que você gostaria que ele tivesse, porque você construiu no outro alguém que ele não é. Você construiu no outro alguém num ritmo evolutivo que ele ainda vai alcançar, mas ainda não chegou. Como pode ser que o outro esteja também esperando a mesma coisa de nós. Então, quando Jesus diz andai, ele está nos convidando, saia da inércia, haja, coloque-se em ação, modifique-se, andai, enquanto tendes a luz. Então, quando é o momento da gente se modificar? Quando é que Jesus está dizendo a gente que é hora de agir, que é hora de nos esforçarmos? Enquanto tendes a luz. E esse momento é exatamente o nosso presente, que o próprio nome diz, é uma dádiva, é um presente precioso nosso hoje, Muitas vezes nós estamos parados, estamos alienados num passado e ficamos focando como se estivéssemos num veículo, olhando o tempo todo para o retrovisor, olhando aquilo que nos aconteceu lá atrás. Nos paralisamos, ou pela culpa, que de nada adianta, de algo muito grave que eu possa ter feito lá atrás, ficou lá atrás. E por mais que eu me arrependa daquela atitude equivocada, eu não posso me dar o direito de me paralisar na culpa, porque a culpa não resolve nada. Eu preciso sim identificar esse equívoco, olhar para trás para vivenciar aquele momento enquanto experiência mal vivida, para que hoje eu possa fazer diferente, para que hoje eu possa me responsabilizando e não me culpando, me responsabilizando por esse ato equivocado,
talvez pela minha ignorância ainda moral naquele momento, eu possa me dar o direito de dizer: errei, sim, mas sou responsável. E a partir de hoje, olhando para esse retrovisor com esse olhar de experiência, eu vou fazer diferente, eu vou me transformar, eu vou andar, porque hoje eu tenho a luz. Hoje eu tenho o Evangelho do Cristo, que onde quer que nos encontremos, nós estamos em contato com esse Evangelho. Ninguém, nenhum de nós, né, nem ateus, evangélicos, católicos, espíritas, budistas, quaisquer que forem, os segmentos religiosos ou a ausência deles, ninguém poderá argumentar que está agindo errado porque desconheceu, né, a mensagem do divino em qualquer que seja o segmento. Porque hoje, em todos os lugares em que nós estamos, nós temos oportunidades de vivenciar e de experienciar o bem, dentro ou fora de alguma religião, dentro ou fora de algum segmento religioso. Então não podemos nós, espíritas, esse sim é que não podemos mesmo, porque temos, além do Evangelho de Jesus, temos Kardec com uma codificação que nos esclarece, que detalha para nós, né, essas formas, esses instrumentos maravilhosos que nós temos para compreender o roteiro da luz. Então, enquanto temos tudo isso, enquanto temos a luz, Jesus nos pede para não parar, avançar sempre de cabeça erguida, largando esse retrovisor, olhando para trás apenas para registrar os nossos equívocos cometidos, para não voltar a incorrer nos mesmos erros. Vai e não peques mais. Não era assim que Jesus dizia quando nos curava? Lá atrás, quando nós estávamos lá, leprosos sendo curados, quando nós estávamos cegos sendo curados, como era que ele dizia? Vai e não peques mais, não voltes a incorrer no mesmo erro. Então, que esse retrovisor seja útil para essa finalidade, mas jamais para nós nos fixarmos nesse passado que ficou lá. E esse passado pode ter sido um erro nosso, mas pode ter sido um erro do outro. E aí o que é que ele traz para nós quando nós fixamos esse retrovisor? Mágoa, ressentimento, desejo de vingança, desejo de que aquele outro que me feriu profundamente lá atrás também se dê mal na vida, não é isso? Então todo esse lixo, ele vai sendo sedimentado no meu interior, porque eu estou de olhar fixo no retrovisor da minha vida. E o outro extremo é quando eu me fico parada, não ando, como nos conclama Jesus. E o outro extremo é quando eu me fixo naquilo que pode vir a acontecer, que nós damos um nomezinho de futuro, né? Aquela interrogação que tem lá na frente, eu não sei se vai acontecer, eu vivo no sonho, eu vivo na expectativa, eu vivo aguardando uma situação que está na minha mente, mas que ela pode nem vir a se concretizar, e eu fico parada. Sabe aquela coisa de dizer assim, eu só vou ajudar na pizza lá do Caminho da Luz quando eu me aposentar, porque agora eu não tenho tempo. Aquela coisa que a gente vai adiando, que pode ser que nem aconteça, porque nenhum de nós aqui tem controle, não é, sobre um fio de nossos cabelos, não é verdade? Então, amanhã pode ser que a gente não esteja mais aqui. Aquela coisa de dizer assim, eu quero muito ajudar na evangelização lá do Centro Espírita, mas quando eu tiver um emprego melhor, aí eu vou colaborar com a cesta básica, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Quando eu tiver mais um tempinho, aí eu vou me dedicar a ouvir as pessoas da minha casa. Porque muitas vezes, dentro desse nosso metro quadrado, nós temos pessoas sofrendo, que queriam receber de nós pelo menos um abraço e conta comigo, dentro da nossa casa. E às vezes a gente sai dali, daquele metro quadrado, e vai querer
atuar, né, com aquele verniz social de que fala Hamed, lá longe, né, vai se doar lá longe, né, levar sopão, levar feira na rua tal, distribuindo sorriso e simpatia lá fora. E às vezes, dentro do nosso laboratório maior, que é o nosso lar, nós deixamos de cumprir o nosso papel. Então, Jesus nos convida: andai enquanto tendes a luz. Enquanto temos as orientações nas palestras, nos exórdios, nos seminários, nos encontros, nos congressos, na vida, nos livros que lemos, naquela criatura que vem e nos dá um conselho, enquanto temos a luz no nosso caminho, que nós possamos sair dessa inércia e fazer algo de diferente. Sair desse retrovisor, parar de olhar o passado, porque passou, sair desse ressentimento, fazer uma limpeza, porque nós costumamos tomar o banho externo, ou pelo menos alguns, né? Suponho. A gente toma um banho externo e a gente se embeleza, mas por dentro, o banho, a nossa alma, o nosso espírito está lá precisando de limpeza. Precisando limpar-se das mágoas, dos ressentimentos, dos melindres, né? Aqui no Caminho da Luz não tem não, né, Socorro? Graças a Deus. Mas aí afora, por fora tem muito melindre, né? Tem gente muito melindrosa. E aí a gente vai ter que fazer uma faxina interna para que a gente possa ser mais leve, né? Kardec, acho que é a Revista Espírita de 1850, de julho de 58. Acredito que é isso, de julho. Em que Kardec faz um comentário lá, ele escreve um artigo e cita nesse artigo uma peça teatral que ele assistiu quando era adolescente. A peça chama-se Os Efêmeros. E ele conta que a história lá, a narrativa da peça, acontecia num período de 24 horas. Então, as pessoas nasciam sabendo que só tinham 24 horas para fazer tudo que tivesse para fazer, porque ao cabo de 24 horas elas iriam morrer. E aí Kardec fala do profundo ensinamento filosófico que essa peça trazia para ele. Quando as pessoas ali não tinham tempo para melindre, não tinham tempo para se machucar com o outro, não tinham tempo para ter raiva, porque era tão pouco 24 horas, que as pessoas estavam ocupadas em ser felizes. Estavam preocupadas em aproveitar ao máximo o tempo com as pessoas amadas. Estavam preocupadas em fazer o melhor que pudessem da melhor forma, porque só tinha 24 horas. E aí eu fico pensando, quando eu li esse artigo, eu fiquei pensando, eu digo, meu Deus, se nós todos soubéssemos compreender que nós nem sabemos se temos 24 horas. Né? A gente nem sabe se ainda tem 24 horas, mas a gente gasta tempo com tanta bobagem, com tanto lixo. A gente gasta tempo até se preocupando, porque passou, eu dei bom dia, Socorro não olhou nem para mim. Então assim, são coisas tão pequenas, sabe, que a gente se engancha, né, no dia a dia, quando a gente precisava de aproveitar melhor esse tempo. Então Emmanuel diz assim: ontem retaguarda, amanhã porvir, são duas eternidades. Quando Emmanuel nos diz isso, ele está dizendo, não se fixe, né? Não vá focar no ontem, é retaguarda, serve de espelho sim, mas para o hoje. E o amanhã por vir, você nem sabe como é que vai ser, não sabe nem se vai ser para você. Então foque no hoje. É preciso trabalhar-se enquanto temos hoje a oportunidade bendita da reencarnação. Porque nós nem imaginamos a fila que nós vencemos para ganhar o prêmio de estar aqui, né? Principalmente nesta encarnação, principalmente nesta em que nós estamos tendo a oportunidade, talvez última, né, de vivenciarmos um salto qualitativo, moral e espiritual na nossa evolução, para podermos nos permitir uma próxima reencarnação numa terra regenerada, né? Então, que nós possamos absorver
esse convite de Jesus para esse andar, para esse movimento, né? Andar é movimento, é sair de si, ir em busca do outro, olhar ao nosso lado, aqueles que precisam da nossa ajuda. Se nós ainda não tivermos a capacidade do perdão, nós temos a capacidade da oração. Então vamos também nos municiar desse alimento divino, que é essa reconexão com o alto através da prece, pedindo a Deus, pedindo ao nosso anjo da guarda, que é tão esquecido, né? A maioria dos espíritas vem de berços católicos, né? E muitos têm ainda aquele espírito que é o santo lá na Igreja Católica, e é um espírito de luz para todos nós. E a gente às vezes fica incomodando todos esses espíritos iluminados, né? Chama o Bezerra daqui, chama a Joana de Anjos, e o nosso anjo da guarda aqui do lado. Ei, eu tô aqui. Ei, eu tô aqui. Pode me pedir ajuda também, que eu estou aqui a posto, né? A gente esquece que a gente foi beneficiado por Deus com essa companhia iluminada que está conectado e compromissado com o nosso sucesso nessa etapa reencarnatória. Então que nós possamos também fazer essa conexão, né, com esse anjo da guarda, com esse guia protetor, espírito protetor, o nome que quisermos dar, mas que nós possamos fazer essa aliança, né? E para que essa aliança aconteça, precisamos elevar a nossa vibração. Porque enquanto permanecermos na vibração da mágoa, do ressentimento, da tristeza, da lamentação, da queixa, né? Do que eu poderia ter e não tenho, né? Que é muitas vezes também o nosso grande calo, aquilo que a gente fica querendo ter e ainda não tem, sem valorizar as inúmeras bênçãos que todos nós temos nas nossas vidas, né? Se nós fôssemos fazer uma contabilidade divina, com certeza, com muita honestidade, a coluna, né, das bênçãos, dos créditos que nós temos, né, do falar, do andar, do respirar. Uma certa oportunidade, eu nunca tinha pensado o quanto era bom, nunca tinha parado para pensar o quanto é bom a gente poder falar. Nunca tinha passado nisso. Em uma determinada oportunidade, eu estava numa reunião na AME e eu estava afônica, estava com uma crise de garganta, estava sem nenhuma voz. E era uma reunião bem importante e, assim, eu fui para estar de corpo presente e ficava lá sem poder falar. Então, eu vi o tesouro que nós temos na nossa voz, né? No poder se comunicar, no poder dizer a nossa opinião. O quanto isso é precioso, é uma coisa tão simples e nós não valorizamos, mas quando falta, a gente sente. Porque nesse dia quase que eu não consigo terminar de assistir a reunião, porque eu ficava tão aflita, querendo falar e sem poder, né? É como quem tem falta de ar, eu tenho asma também. E quando a gente está com o ar faltando, é que a gente para dizer, meu Deus, como eu sou rica, né, de ter o ar, o oxigênio para respirar. Então nós temos bênçãos imensas na nossa vida a partir das coisinhas mais simples e não valorizamos. E muitas vezes nos fixamos em coisas que gostaríamos de ter, né? Nós temos um filho, às vezes, que é trabalhoso e tantas pessoas desejando ter um filho e não conseguem, né? Ou quantas pessoas já tiveram e tiveram que devolver ao mundo espiritual, ainda em tenra idade. Então, valorizar aquilo que temos, né? É esse movimento de buscar nos esforçar para vencermos a nossa inércia. Andai enquanto tendes a luz. No livro da Esperança, Emmanuel diz assim: quantas mágoas se converteram em crimes por não havermos dado 1 minuto de amor para extinguir o braseiro do ódio. Muitas vezes, meus irmãos, esse braseiro do ódio está dissolvido ali, naquele conflito de relacionamento que nós temos, onde um começa a alterar o tom de voz e nós
em vez de usarmos o Evangelho para termos a consciência de que aquele não é o melhor horário e momento para nos pronunciarmos e fazermos o silêncio que ajuda, o silêncio que harmoniza, nós vamos ateando gasolina naquela fogueira do conflito. E aí alteramos também a nossa voz. E aquele conflito que começa mínimo, ele atinge proporções que, como Emmanuel diz, já levaram a muitos crimes. Então, se nós formos pensar a importância das nossas reflexões em torno do Evangelho para tornar o nosso metro quadrado de mais harmonia, de mais pacificação, e ainda mais, se nós pudermos sentir a responsabilidade que temos nesse processo, sem transferir para o outro a responsabilidade da harmonia da nossa casa, sem transferir para o outro a responsabilidade por um mundo melhor, fazendo a parte que me cabe, a gotinha d'água, que Madre Teresa falava, a gotinha d'água do beija-flor, que possamos saber a responsabilidade enquanto beija-flores que nós temos, porque temos a doutrina espírita em nossas mãos. Àquele que muito foi dado, foi? É o quê? A quem muito foi dado, muito será cobrado, Então nós seremos cobrados, mas não por castigo, mas porque precisamos ser responsáveis com aquilo que recebemos, Precisamos compreender, por exemplo, enquanto eu tenho a grandeza da honra de poder estudar numa escola pública, mesmo tendo condições financeiras para arcar com uma particular, eu posso usar o conhecimento que eu adquiri para dar conhecimento, para repassar, em termos de aulas de reforço, em termos de apoio, às pessoas carentes que não têm condição ainda de atingir aquele cursinho lá que eu fiz. É uma forma de retornar à sociedade aquilo que eu recebi. Ah, mas os governos roubam. Sim, se eu fizer a minha parte, eu vou estar com a minha consciência tranquila. E a mim só vai ser cobrada a minha consciência. Então eu não posso argumentar nem transferir para ninguém a responsabilidade que for da minha alçada. É importante quando Emmanuel nos chama a atenção para esse minuto de amor, porque o nosso dia é feito de muitos minutos. E são nesses minutos que nós precisamos investir o melhor que temos em nós para transformar o nosso metro quadrado num mundo melhor. Ainda no livro da Esperança, Emmanuel coloca: hoje, no entanto, é a oportunidade adequada para corrigir as falhas havidas no passado e executar o serviço que temos à frente. E aí ele coloca: é o dia de começar experiências que nos melhorem ou reajustem. E aí nós começamos a imaginar que experiência eu poderia começar hoje, sem a desculpa de adiar para amanhã. Começar hoje para me melhorar e me reajustar. Cada um de nós vai ter uma resposta. Se Josineide é maledicente, se gosta de falar mal do outro, então qual é a experiência, a iniciativa que Josineide precisa ter para começar a melhorar, para começar a se reajustar com a lei divina? Abster-se desses grupinhos que eu já sei que alimentam esse tipo de conversa, Então cada um de nós vai saber onde atuar, se é no ciúme que eu tenho, se é no apego exagerado a coisas ou a pessoas, que também é muito, muito comum a gente
não ter a consciência de que somos todos transitórios, uns na vida dos outros, não somos daqui, nem viemos para ficar. Somos todos transitórios, inclusive nos relacionamentos. Porque até aquele relacionamento que faz 65 anos de casado, um dia vai um e depois vai o outro. Retornar para o plano espiritual. Então somos transitórios, né? Até porque nossa passagem por aqui é só uma passagem. E o trem vai seguindo a sua viagem e quando chegar à nossa estação nós vamos descer tranquilamente e precisamos exercitar, fazer esse treinamento também de se deixar ir, né? Atendemos uma pessoa no atendimento fraterno uma certa vez com um término de um relacionamento afetivo. E essa pessoa já tinha tentado suicídio 2 vezes por conta desse relacionamento que estava por terminar, que acabou terminando. E em desespero buscou essa orientação. E naquela conversa nós chegamos a uma conclusão, o quanto nós não deixamos o outro ir. E esse outro tanto pode ser aquele relacionamento afetivo, como pode ser um filho, como pode ser nosso pai, nossa mãe. Todos nós precisamos praticar esse deixar ir, né? Quantas vezes nós nos deprimimos por situações que poderiam ser evitadas se nós tivéssemos trabalhado com antecedência esse nosso equilíbrio, vamos dizer assim, emocional e espiritual, por que não dizer, né? Dentro da vigilância. Emmanuel continua: hoje é o dia de promover o encontro que nos valorize as esperanças. E nós temos a obrigação de promover diariamente na nossa vida esses encontros que valorizem as nossas esperanças. Encontro com coisas boas, com coisas positivas, né? Quando nós sintonizamos, os melhores canais de comunicação hoje estão através da internet. Todo mundo hoje usa o WhatsApp. E é um instrumento maravilhoso, é um aplicativo que tem inúmeros benefícios na nossa vida. Mas muitas vezes nós usamos as redes sociais, usamos a televisão, usamos tantos instrumentos que poderiam nos trazer mensagens que promovessem esse encontro de esperança, o nosso encontro com a esperança, com dias melhores. Mas nós optamos, fazemos a escolha pelo instrumento equivocado, pelo canal equivocado. E aí vemos descer assim das telas, seja do smartphone, seja de uma TV, descendo aquelas gotinhas de sangue, né? Com aquelas coisas que a gente se fixa e que dão ibope. Porque se determinadas reportagens não dessem ibope, elas não eram passadas. Então, quantas vezes a gente ouve aquela musiquinha do plantão de um jornal e a gente corre para ver o que foi. Foi um acidente, foi isso, foi aquilo, a gente já está lá, né? Mas enquanto aquilo está acontecendo, inúmeras ações do bem estão ocorrendo. Inúmeras veiculações estão sendo transmitidas, né? Diariamente nós temos. A gente não pode ir a um congresso no Rio de Janeiro, a gente assiste hoje ali online. A gente não pode ir a qualquer encontro espírita com palestras maravilhosas, edificantes, que vão nos revigorar a alma, que vão promover o nosso encontro com a esperança e a certeza de dias melhores. Com essa formação, dessa vibração que nós precisamos oferecer a Ismael, para que ele possa cuidar da nossa nação, né? E ele espera de nós, porque vamos falar de nós espíritas, porque estamos numa casa espírita. Então, o que nós espíritas podemos fazer para aumentar a vibração da nossa nação, para que Ismael possa com a sua falange trabalhar mais tranquilamente, né? E nós não damos por quê? Porque compartilhamos exatamente a desesperança. Fazemos de tudo para sair compartilhando coisas às vezes
que chamamos hoje de fake news, são notícias falsas que nem nos damos ao trabalho de pesquisar se são verdadeiras ou falsas. Imediatamente quando a gente recebe já vai compartilhando, né? Principalmente se for acidente, se for desgraça, aí por aí vai. Então Emmanuel nos chama a atenção a isso, para que a gente promova e nos dá uma dica, né? Que nós deixamos como dica do dia. Vamos escolher amanhecer feliz. Como é escolher amanhecer feliz se dentro da minha casa tem uma pessoa que está com a doença terminal, Josineide? Como é que eu vou escolher amanhecer feliz se eu estou desempregado? Nós podemos escolher amanhecer feliz em qualquer situação da nossa vida, né? Não precisa de não ter problema para a gente ser feliz, porque a felicidade está lá dentro de nós. É a forma como nós vamos enfrentar os problemas, as vicissitudes, que vai nos fazer a diferença em relação àquele que enfrenta com desânimo, com queixa, com lamentação. Então é preciso que nós nos demos a oportunidade de amanhecer feliz. Se todo mundo está desanimado, que sejamos nós a chegar naquele ambiente levantando o astral, levantando o ânimo, a esperança, passando para o outro a certeza de que nós nascemos para a felicidade. Estamos aqui não é para pagar a conta, não. Vamos acabar com essa história de dizer a gente está aqui para pagar os desequilíbrios do passado, para pagar isso, para pagar aquilo. Estamos aqui para aprender a amar, né? Na hora que a gente aprender a amar, João já registrou lá: o amor cobre a multidão de erros. Então, na hora que a gente aprender a respeitar o outro, na hora que a gente aprender a fazer desse Evangelho de Jesus um instrumento de transformação na nossa vida. Vejam, uma das passagens mais belas para mim do Evangelho é aquela passagem de Jesus com a samaritana, né? É linda aquela passagem, porque numa época em que o homem não dirigia a palavra à mulher em público, Jesus vai e conversa. E mais do que conversar, ele com a mulher, ele conversa com a mulher samaritana. Jesus era um judeu, né? E conversava com a samaritana. Onde os judeus e os samaritanos eram completamente avessos. Os judeus achavam os samaritanos uma raça completamente à margem, né? Eram os estrangeiros que não mereciam, né? E Jesus chega lá, naquele poço, conversa com uma mulher e com uma mulher samaritana, mas ele vai além, ele acolhe aquela mulher nas suas dificuldades mais íntimas, inenarráveis, que ela nem sequer contou, e Jesus consegue captar os problemas mais íntimos daquela criatura, acolhendo e aconselhando-a. Como a lhe dizer: tem fé, tem esperança, a tua vida pode mudar, depende da tua atitude, né? Então Jesus nos dá naquela passagem um exemplo que hoje está estampado assim, ó. Agora virou moda botar cartaz nas lojas, então tem cartaz por tudo quanto é loja agora, pedindo para que a gente respeite o outro. Precisava de cartaz para isso, gente? Jesus veio lá atrás nos dizendo como ele respeitava aquela samaritana, mesmo sendo judeu, mesmo sendo mulher, mesmo sendo uma mulher, entre aspas, como chama está na narrativa, uma mulher das mulheres de má vida, né? A mulher que tinha mais de um marido. Então Jesus exercia o respeito, ele amava a todos independente de sua condição. E hoje nós precisamos de lei para nos exigir que tenhamos respeito pelos que têm opção religiosa diferente, pelos que têm opção sexual diferente, né? Então, pelas pessoas que pensam de forma diferente da que nós pensamos, precisamos de ter leis para podermos ter medo de incorrer num atropelamento do ordenamento jurídico e sermos castigados diante da lei. Precisava isso, se nós temos o Evangelho do Cristo, para exercer o respeito pleno pelo outro como o outro é. Nenhum de nós, meus irmãos, tem o direito de querer mudar o outro, porque a trajetória é do outro, não é nossa, não é? Então, tudo isso é Evangelho, tudo isso é movimento, tudo isso é andai.
enquanto tendes a luz. E para concluir, nós trouxemos ainda algumas colocações do livro Pão Nosso. Quando Emmanuel nos diz, comentando esse mesmo versículo, andai enquanto tendes a luz, ele diz, examinando os tesouros do presente, todos os tesouros, todas as bênçãos que nós temos, descobrirás tuas oportunidades preciosas. Então, se eu examino meu metro quadrado e eu vejo aquela pessoa que me provoca, que está o tempo todo como sendo a pedra do meu sapato, é ali onde Emmanuel diz, é ali que está a tua oportunidade preciosa, né? Te trabalha, né? Percorre o teu caminho. E eu sempre costumo dizer assim, o nosso caminho é feito de pedregulhos, mas só que as pedrinhas têm tudo, tem o nome da gente, elas são personalizadas. Só quem pode percorrer aquele caminho somos nós. Não adianta eu querer transferir as minhas pedrinhas para o caminho de Félix, nem ele transferir as dele para a minha, porque cada um de nós temos as nossas necessidades e cada pedrinha dessa está adesivada com a necessidade que nós temos, cada um individualmente, para crescer. Então, Emmanuel nos convoca a isso. E ele diz hoje, a vida humana, ou seja, a encarnação, apesar de transitória, é a chama que vos coloca em contato com o serviço de que necessitais para a ascensão justa. Então, Emmanuel diz, está vendo aí essa vida que você está levando? É essa mesmo que você precisa. Está vendo essa família que está com você? É essa mesma. Não foi trocada não. É essa a chama que vai lhe possibilitar o contato com as situações de que nós necessitamos para evolução. E aí Emmanuel nos recomenda que nós nos escandalizamos conosco mesmos. Quando a nossa conduta estiver contrária aos princípios superiores que abraçamos. Então, todas as vezes que nós estivermos agindo na contramão daquilo que dizemos abraçar dentro da doutrina espírita, dentro do Evangelho do Cristo, que nós possamos ser aqueles que nos escandalizamos conosco mesmos, para termos a coragem de nos transformar, a coragem de andar, de nos movimentar, aproveitando essa luz maravilhosa, porque depois não sabemos se vamos obter muitas trevas porque recusamos o auxílio da luz. Muita paz a todos vocês. Muito obrigada, socorro à fraternidade, a Toninho, pela oportunidade que nos deu do trabalho e da confiança na nossa exposição. Muita paz.